Salve Capricornianos! Essa leitura aqui para vocês para o mês de maio de 2026. Bom, nós temos de centro aqui na energia do mês, para os capricornianos, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele fala de muito movimento, né? De muita vitalidade, muita libido, muita energia de querer viver, de querer explorar a vida, de querer sair, enfim, descobrindo coisas novas. E isso pode ser tanto no sentido literal quanto no sentido figurado, tá? Pode ser realmente de conhecer lugares novos, por exemplo, de querer viajar, conhecer pessoas novas. Pode ser no sentido de explorar intelectualmente, no sentido de fazer algum novo curso, ou, enfim, várias outras possibilidades, né, que a internet pode estar facilitando aí no sentido de promover estímulo e de promover essa energia de exploração. No momento presente, a gente, junto com o Cavaleiro de Paus, nós temos a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas ela é um arquétipo de extrema racionalidade, principalmente no sentido daquilo que não serve mais, né? Geralmente Capricórnio realmente é um signo que tende a ser mais prático e tende a querer manter por perto aquilo que é benéfico e aquilo que tem utilidade. Então, diferente de Touro, né, por exemplo, que é um signo que tende a querer acumular as coisas, Capricórnio tende a querer ter por perto realmente aquilo que ele vai utilizar, aquilo que faz sentido. E a tendência é que essas duas energias, de Rainha de Espadas e Cavaleiro de Paus, trabalhem bastante juntas ao longo do mês, tá? Então eu vejo um ciclo muito constante, assim, de você explorando, buscando, conhecendo, indo atrás e cortando, liberando, tirando, removendo os excessos ou aquilo que não faz sentido, ou, enfim, dentro de algum curso, por exemplo, você vai aplicar aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido você vai simplesmente desconsiderar. Dentro das relações como um todo, você vai conhecer pessoas novas, algumas você vai querer se aprofundar, outras você já vai descartar de cara porque já viu que tem uma coisa ali que para você não bate e você não quer por perto. Dentro de oportunidades novas de trabalho, algumas coisas você vai agregar naquilo que você já faz, outras você vai agregar como oportunidade a ser desenvolvido ao longo do tempo, ou como algo que dá para conciliar, e algumas outras você vai ver que, apesar de serem interessantes, realmente não tem aplicabilidade prática no momento presente, e por isso não faz sentido você manter. Então é uma questão assim de raciocínio prático aliado à vontade de viver, né? A vontade de explorar coisas novas de uma forma equilibrada, e isso é muito positivo. Nós temos nas laterais aqui do Cavaleiro de Paus, nós temos tanto o 2 quanto o 7 de Paus, tá? Então, por um lado, é como se você estivesse avaliando objetivos maiores ou coisas que não são para o momento atual, mesmo dentro dessa energia de exploração. Em outros momentos, você já está pegando na liderança mesmo e guiando outras pessoas. Então, tem muita energia de foco e liderança aqui, foco em você, foco na sua vida, e bastante energia de liderança. E com tanto movimento, né, com tanto estímulo, é muito importante você ter clareza total de quais são os assuntos, né, de quais são as atividades como um todo, ou os assuntos aos quais você já pode guiar, você já pode liderar, pessoas que estão começando, né, ou pessoas que ainda não, ou mesmo que seja algo que você está começando, mas às vezes você tem mais noção daquilo do que uma outra pessoa que está começando também. E momentos em que a determinado assunto você já não se sente tão confiante para aquilo, né? Você não tem tanta interação, tanta familiaridade, essa que é a palavra, com aquele assunto. Porque no meio de tanto estímulo e de tanta exploração, mesmo você que é bastante prático, a tendência é que essas duas coisas se misturem, tá? Pode ser que você se pegue querendo guiar demais, querendo liderar demais, querendo determinar demais o que é o melhor, e às vezes esquecendo que aquilo que é o melhor para você não é necessariamente o que é melhor para o outro. Aquilo que é melhor para você é só melhor para você mesmo. Então, por você ter esse senso prático bastante aguçado, a tendência é que você acabe misturando, né, as coisas e queira guiar demais, liderar demais. Isso tende a te trazer algum tipo de sobrecarga, até porque é muito fácil para você identificar quando a outra pessoa tá para fazer alguma burrice ou alguma cagada.
né? Então é como se você já identificasse, você já olhasse, já quisesse ir lá colocar a mão para consertar aquilo sem ninguém ter te pedido nada. E aí é o momento em que você acaba sobrecarregando o seu campo por estar se colocando na posição de ser responsável por uma pessoa, por uma situação que às vezes você nem era responsável, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso para você não embolar o seu campo no meio aí de tanto estímulo e poder tirar o melhor proveito das situações como um todo. Nós temos aqui também, no meio de tanto movimento, a gente tem um 5 de ouros, né? Um 5 de ouros bem na posição de aconselhamento, tá? Essa questão de aconselhamento, ela vai muito do senso prático, mas pro negativo, no sentido de como que eu posso me precaver das questões negativas da vida. Geralmente Capricórnio é um signo que ele sempre tem, por exemplo, uma reserva de emergência, né? Ele sempre tem um dinheiro guardado num lugar, um dinheiro guardado no outro, um plano B para uma coisa, um plano B para outra, um plano C, um plano D, um plano F e por aí vai. Então, quando tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a tendência é que você acabe sentindo que alguma coisa pode sair do lugar, né? Que alguma coisa pode sair dos trilhos. E por isso a tendência é que você queira ter um plano B para tudo, né? Ou que você queira ter uma segunda opção, ou que você queira ter pelo menos uma noção de o que é que você faria se tal coisa acontecesse. Só que isso é um gatilho mental seu que você tem uma certa dificuldade de reconhecer como um gatilho mental que tem uma carga emocional associada, justamente por você se achar prático e racional demais. Então é muito importante você olhar para esse conteúdo para se perguntar se você não está se sabotando de alguma forma ou se não está levantando algum gatilho de alerta desnecessariamente, simplesmente por não estar acontecendo nada de negativo, por estar acontecendo realmente uma fase fluida, uma fase boa, uma fase gostosa de viver, que traz a ideia de crescimento, tanto no sentido prático da vida, nos aspectos práticos, quanto no sentido de aprendizado, de poder explorar as novas oportunidades como um todo, tá? Existe a possibilidade aqui, bastante alta, principalmente para quem já está em atividade de alguma forma, porque uma coisa é você começar um negócio do zero, por exemplo. Outra coisa completamente é você já ter alguma coisa em andamento, você já tem um negócio e está buscando uma nova fase de crescimento, né? Quem já tem algo em andamento tende a se beneficiar mais de momentos em que o fluxo de crescimento é mais desimpedido. Então, para quem já tem algo em andamento, vai estar abrindo um ciclo novo que tende a ser um ciclo de bastante criatividade e prosperidade ao longo do tempo, tá? Não significa que vai começar a dar frutos em maio. Em maio é muita energia de exploração. Ao longo dos meses, aí a gente tem aqui o Arcano do Mundo e a gente saiu também com a Rainha de Paus, junto com o 9 de ouros. Então, abre esse mês, você começa a explorar esse mês, é como se você nesse mês começasse a construção de uma base sólida, de algo que vai ser benéfico, que você vai explorar e tirar os resultados ao longo dos meses, tá? Para alguns de vocês ao longo de vários meses, ao longo de todos os meses aí, ainda de 2026. Então, maio tende a ser um mês bastante interessante, bastante importante para vocês nesse aspecto. Questão quanto a relacionamentos afetivos. Quando acontecer, se acontecer de alguém que já encerrou um contato voltar, no sentido de mensagem do ex ou da ex mesmo, e de pessoas que já encerrou algum ciclo, você tende a começar a olhar para aquilo de uma forma diferente por não estar envolvido mais na situação, e você tende a querer se perguntar se não mudou, se a fase que se encerrou não ensinou para a pessoa, se não é uma oportunidade de recomeçar algo, mesmo que não seja efetivamente um relacionamento, mas no sentido de ter uma proximidade ou ter uma troca que seja produtiva, e a resposta é não. Isso pode ser uma oportunidade que não é uma oportunidade. Aqui com o Arcano da Estrela a gente está falando de laços energéticos no sentido de conexões mais profundas, inclusive para algumas conexões de alma, e a gente tem um 6 de espadas, né, mostrando a energia de frustração. Então é aquela coisa de, mas será que a pessoa não mudou, né? Parece que ela tá diferente, a conversa tá diferente, a energia tá diferente, tá tudo diferente. Não mudou nada. É só uma tendência a querer reviver algo que foi bom, ou uma tendência a querer se beneficiar de você de alguma forma, e a frustração ela deve vir bem rápido, tá? Porque você também tem facilidade de sacar esses contextos. Então, se você for se abrir, né, aí ao longo do mês para alguma oportunidade dessa,
É só uma oportunidade de reconhecer que aquilo que você já sabia que estava ali continua ali, não mudou nada, tá? Então não deixa enraizar não, porque é treta. E já no sentido aqui de reconexão, existe uma possibilidade de reconexão com a espiritualidade, para quem tem religião com a religião, para quem não tem com a espiritualidade fora da religião, e explorar boas energias, boas conexões dentro daquilo que você manifesta a sua conexão com o conhecimento, com a sabedoria, com a fé, com o alto, tá? Esses pontos, né, eles precisam ser sim revisitados. E aí precisa reconhecer que nesse contexto não é a coisa chegando até você ou a pessoa vindo até você para te chamar para ir a algum lugar ou para ter alguma experiência. É você que precisa ir atrás. É você que precisa voltar a meditar, é você que precisa voltar a ir para sua igreja, é você que precisa voltar a ir para o terreiro, a ir para o centro espírita, ou ir meditar no templo budista, ou o que quer que seja. É você que precisa fazer o movimento de ir para encontrar essa renovação. A renovação esse mês, renovação no sentido de conexão positiva, não vai vir até você não, é você que tem que ir até ela.